Boa noite, turma. Estão me ouvindo bem aí? Começando mais uma live aqui hoje. Vamos falar de ortopedia, parte da turma veterinária aí. E vamos embora. Cadê? Dr. André Selmi. O currículo dele é um pouquinho extenso, eu vou encurtar pela metade aqui. Mas é um cara para falar com a gente, conversar com a gente. Bati um papo com ele agora há pouco. E vamos lá. Vamos lá, André. Conseguiu entrar aí? Vai voar mesmo, Giba. Isso aqui. Cadê ele? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ele não entra. Vamos, Andrezinho. Ele está conectando. Opa, Boa noite, Selmi. Tá me ouvindo bem aí? Escuta. eu tô ouvindo, só que a minha imagem tá travada. Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Eu tô no Wi-Fi. Wi-Fi. Tenta sair do Wi-Fi e colocar no 4G. Vamos ver, cara, que onde eu moro aqui as coisas são meio... É, eu sei. Conheço essa região aí. Gente, a gente está aguardando a conexão do Dr. André aqui. É, tô conseguindo ouvir, mas ver você tá difícil. É, então, tá. Gente, é ao vivo, né? Vocês não podem ficar bravos nem comigo, nem com ele. Isso é o Instagram, né? Então, muita gente Pronto, fazendo o que a gente está aqui. pronto, estamos aqui. Aí, você tá. Estamos na telinha. Aí, agora sim. Agora Tudo bem, estamos doutor ao vivo. André? Tudo tranquilo, Cacó. Então tá bom. Para quem não conhece, doutor André Selmi, professor, doutor, o currículo dele é gigantesco. Aqui eu não vou ficar lendo o currículo inteiro dele, né? Mas é um cara muito reconhecido aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, né? Cirurgia à torta e à direita para tudo quanto é lado. Ó, vamos lá? Ih, travou. Alô? Travou aí? Oi, tá me ouvindo aí? Agora voltou, agora voltou. Então vamos lá. Estamos Vamos aqui. começar, doutora. Vamos lá. Vamos começar então. Eu fiz um briefing com ele aqui das principais tragédias, eu vou dizer assim, que acontecem no Bulldog, né? Então eu podia começar da cabeça para a cauda, mas vamos começar da cauda para frente. Então vamos lá. Eu acho que uma coisa que acontece muito hoje, luxação de patela e ruptura de cruzado, né? Quem não sabe, a gente vai falar do joelho, que é uma coisa complicada hoje. Então, assim, como eu sempre pergunto para todos, André, o que tem de novo, se existe alguma coisa nova, eu perguntei para você se existe algum marcador genético que a gente pode evitar essa doença, ou se é realmente usando as imagens do animal, né, do padreador ou da matriz, na verdade, para ter um melhoramento disso, né? Porque assim, a gente já cansou de usar cachorro que não tem nada de joelho e um filhote aparece, né? A gente sabe que a ruptura é trauma, não tem nada a ver, mas a luxação tem caráter genético, sim. Então, eu queria que você É, falasse um pouco disso daí. tá, deixa eu... Vamos dividir as duas coisas, tá, Cacó? Apesar de ser... Vocês estão me escutando bem? Estão escutando? Legal, beleza. Então, apesar da gente estar falando do joelho, são duas doenças bem distintas, tá? Então, assim, vamos falar primeiro de ligamento cruzado, que acho que está mais
pelo menos hoje, a gente entende um pouquinho melhor, não que seja super elucidado, mas a gente tem ideia exatamente do que acontece. E ruptura de ligamento cruzado não é necessariamente o trauma que causa, né? O trauma é o fator, vamos dizer assim, determinante da ruptura. Mas existe um enfraquecimento do ligamento com o passar do tempo, com a idade, tá? Então, hoje existe bastante evidência que a gente está tratando de uma doença de envelhecimento. E às vezes a gente fala assim, pô, mas o cachorro tem 2 ou 3 anos. Tudo bem, está envelhecendo um dia depois do outro. E tanto isso é uma verdade que, na grande maioria dos casos, a gente vê a ruptura acontecendo em uma das patas, né, do lado esquerdo ou do lado direito, e dentro de um ano acontece a ruptura do membro oposto, ou do contralateral. Tá? E eu sempre falo, a gente não envelhece metade do corpo, depois a outra metade. Né? A gente envelhece os dois lados na mesma velocidade. Então, a situação que eu poderia dizer de uma forma mais clara é assim, com a idade, com o passar do tempo, esse ligamento vai degenerando, tá? Ele vai envelhecendo, ele vai ficando fraco. E aí uma atividade banal, por exemplo, descer a sarjeta, né? Tá passeando na calçada, desce a sarjeta, que é um degrau praticamente. Isso pode fazer com que aquela estrutura já envelhecida, já degenerada, termine de romper, tá? Agora, falando de ruptura, de luxação de patela, né? Luxação de patela, hoje a gente sabe que é uma sequela. Luxação de patela não é uma doença em si só, é uma consequência de algumas alterações esqueléticas. Quais são essas alterações? A gente pode ter tanto um desvio do fêmur, o fêmur cresce torto, ou a gente pode ter desvio da tíbia. Na verdade, até os desvios, eles são classificados em torção, quando o osso se torce no próprio eixo, ou quando a gente tem rotação, que aí é um desvio na articulação, tá? É muito comum no bulldog inglês, eu não me lembro de nenhum bulldog francês que eu tenha operado com uma luxação de patela tão grave, tá? Mas nos bulldogs ingleses, a gente vê bastante desvio do osso, tá? Do fêmur, principalmente. E esse desvio significa que o osso ele é torcido no próprio eixo dele, e ele também pode ter, vamos dizer assim, na ortopedia a gente fala do plano de inclinação dos côndilos. A parte que forma o joelho lá embaixo, onde articula, né, onde o osso da coxa articula com o osso da perna, ela também pode ser bem fora do lugar, vamos dizer assim. Agora, o porquê que existe essa deformidade óssea, a gente não tem a mínima ideia. Tá? Então, a gente sabe que os cães com luxação de patela, principalmente os graus mais graves, eles apresentam alterações ósseas mais importantes. Tanto é que hoje o foco, né, da gente pensar em fazer a correção da luxação de patela, aí é falando, óbvio, da minha área de atuação, que é a ortopedia, é tentar fazer com que o osso fique próximo do que a gente considera um osso normal, que não é um osso super reto, mas ele é quase reto, né? Eu não achei nada em literatura, Caco, tanto no bulldog francês quanto no bulldog inglês, que fosse específico para o bulldog. Existe estudo, para você ter ideia, no Spitz, né, no Spitz anão, existe estudo no York, existe estudo com labrador e com algumas outras. Com bulldog não tem a gente não tem essa informação para saber o quanto que esse osso pode ser torto, né? Se a gente voltar bastante aí no tempo, se não me falha a memória, lá na década de 70, teve uma raça de cachorro, que é o Manchester Terrier, e aí eles fizeram estudo, eu nunca vi esse estudo, tá? É só uma informação que eu tenho de leitura, mas não necessariamente acessei o artigo. Mas eles falam que a luxação de patela no Manchester Terrier é uma doença hereditária, ou seja, é genético. Né? Se a gente considerar que as diferenças genéticas entre todas as raças são muito pequenas, a gente pode extrapolar, veja, que eu não estou falando que é,
mas a gente pode extrapolar e falar que a luxação de patela tem sim uma característica hereditária importante que a gente não pode desconsiderar, tá? Uhum. Antigamente, a gente, pelo menos o que a gente tinha, eu vou falar das duas coisas, né? Então, assim, a ruptura do joelho, né? Hoje em dia é 100% cirúrgico, Sim. não tem o que fazer. Eu não vou dizer 100%, Caco, porque obviamente existem algumas limitações, às vezes, questão de saúde do paciente, tá? Sim, Por exemplo, a indicação é de se operar sempre, tá? A tá. não E ser que uma outra coisa alguma... que eu... Tá. Se o cachorro está são, tudo normal, a indicação é ato cirúrgico, se o cachorro tiver alguma outra coisa, mas aí varia do animal. Eu li um trabalho, quem mandou foi a Mônica, sobre castração precoce, Uhum. e esses cachorros estarem estourando o joelho um atrás do outro. É. Assim, é absurdo, né? Foi um estudo feito, eu tenho até ele aqui, depois um caminho para vocês aí, turma. Mas Da Universidade de Califórnia, de Davis. ela mesmo, é isso aí mesmo. Então, assim, como aumenta a injúria do ACL, né, que é o ligamento Uhum. cruzado anterior. Então, assim, hoje todo mundo quer vender castrado, quer castrar ele cedo, e aí você Uhum. começa a ter essas coisas na clínica, né? Sim, E para você explicar para o proprietário é meio complicado. Então, sim. assim, o proprietário vira para mim assim, se aconselha a castrar? Sim, mas não agora. Vai Isso. castrar lá para 18 meses de idade, 15 a 18 meses. Né? Ah, mas por quê? Porque ele tem que formar hormonalmente. Ponto. Né? Então, E- assim, é uma coisa que a gente tem pego muito na ruptura de cruzado. Na luxação de patela, o que eu vejo hoje? Eu vou falar uma coisa que eu vejo pessoal. Tá? ah, Bulldog que tem o quadril bom, que nós já vamos chegar em coxal, que o coxal é quase perfeito, que é é, praticamente impossível, mas existe, ele arrebenta o joelho. tá. Existe alguma correlação nisso? Não. Não, não, não. Até quando você comentou em gato, né, não tem nada a ver com cachorro, mas em gato, se não me engano, no siamês, o siamês que tem luxação de patela, posso estar errado da raça, tá? Mas os gatos que têm luxação de patela têm maior chance de ter displasia coxofemoral, né? Tá. Mas isso não é uma coisa que se aplica em cão, né? A gente vê bastante cães que têm luxação de patela e não necessariamente o quadril tem algum problema e vice-versa, né? Tem muito cachorro que tem quadril ruim e joelhos bons, tem muito cachorro que tem quadris bons e joelhos ruins, mas não existe uma relação que se tem estabelecido com relação a isso, tá? Eu diria assim, existe sim um fator anatômico que eu acho, tá? Eu vou falar bem, assim, minha impressão. De forma geral, e eu posso estar redondamente enganado, tá, Caco? Mas de forma geral, se a gente comparar o Bulldog com outras raças, principalmente cães de porte médio, grande, e vamos colocar assim, acima de um dálmata, tá? Obviamente o Bulldog tem o mesmo peso, né? Só que compacto. Só que nessas outras raças, a gente vê uma estrutura anatômica bem mais definida, ou seja, a articulação do joelho, né, o ângulo do joelho, me parece que nas outras raças é mais definido do que no Bulldog. Tá? Por isso que eu estou falando, é uma impressão minha, e posso estar errado nisso, nessa leitura. Mas algumas vezes, cães que têm essa, vamos dizer assim, esse joelho menos angulado, eles parecem ter uma maior predisposição à ruptura de cruzado. Tá? Existem outras raças que a gente nota isso, por exemplo, o Chow. Tá? É uma raça que a gente vê, ou pelo menos eu tenho visto, quando eu pego o Chow com ruptura de cruzado, normalmente são cães que têm uma articulação de joelho muito pobre. Tá? Algumas vezes Akitas, né? Algumas vezes pitbulls,
Se bem que todo cão tem uma musculatura muito forte, e aí entra o Bulldog, né? Porque querendo ou não, eles são pequenos. Eu digo pequenos em porte, né? Mas você pega o Bulldog e pesa 30 quilos, né? É um monobloco. Eles são menores, vamos dizer, mas têm uma massa de coxa muitas vezes muito forte, né? E nos bulls, de forma geral, a gente vê ruptura de cruzado com idade mais tenra, né? Você vê ruptura de cruzado em cães de 2 anos, que, coincidentemente, bate com aquilo que eu observo na clínica com bulldog inglês, tá? Certo. Agora uma pergunta. Vai lá, pode Lógico. falar. Não, eu Não, ia falar com relação à castração, né? uhum. Você citou uma coisa super importante, né? Ou existiu, né? Hoje uma política muito forte aí anos atrás do controle populacional, da gente fazer castração precoce, etc. E esse grupo da Universidade de Davis aí na Califórnia, eles estudam muitas doenças em pacientes que foram submetidos à castração precoce, né? E hoje, putz, eu criei o Rottweiler, né? Tem gente que quer castrar, compra o filhote, eu não vendo o filhote castrado, mas ele compra o filhote e quer castrar. A minha recomendação sempre é: não castre antes de 8, 10 meses de idade. Tá? E esse estudo que fala da ruptura de cruzado, é até curioso que, se não me engano, as fêmeas de Rottweiler castradas têm um índice muito maior do que os machos. Hoje de manhã eu operei uma Rottweiler com ruptura de cruzado, né? Então é bem É. comum. E deixa eu fazer agora uma pergunta meio técnica. Cirurgias de joelho hoje, cruzado, praticamente existem duas. A do fio, né, que você usa o fio, e a TPLO. Sim. Você provavelmente opta sempre pela TPLO, não? Hoje em dia, a cirurgia do fio, ela está, eu diria, praticamente descartada, tá? Principalmente em Bulldog, o resultado que a gente tem com osteotomia corretiva, né, não tem só TPLO, tem algumas outras variações, né? A TPLO talvez seja mais comum. O resultado com as osteotomias corretivas é muito superior, né? Então, hoje a gente praticamente não usa técnicas de fio ou de fáscia, a não ser que seja um cão assim muito, muito, muito pequeno, que a gente não consiga realmente, porque para fazer esse tipo de cirurgia a gente tem que cortar o osso da perna, né? Então é uma cirurgia, eu diria assim, não é que é uma cirurgia traumática, mas ela choca às vezes quando a gente fala com os donos dos cães, né? Uhum. E a gente pega aí talvez cachorro de 1,5 kg, 2 quilos, que eventualmente a gente não consegue fazer esse tipo de procedimento, daí se opta pela técnica mais tradicional, que é a técnica do fio, tá? Tá. Mas É, em Bulldog o resultado com osteotomia é muito superior ao fio. tá. Que o Flávio perguntou aqui, as técnicas de luxação de patela são várias, né? São várias, né? É difícil a gente falar assim, por exemplo, né? Virou uma moda, e aí, de novo, opinião pessoal minha, virou uma moda a osteotomia corretiva, né? Porque todo mundo acha bonito, assim, parece que é uma coisa meio que do cirurgião ortopedista dele querer colocar um implante diferente. Então, assim, se vai ser feita uma osteotomia ou não, depende, obviamente, se o cão tem desvio ou não. A osteotomia sozinha, rara, ela pode até alinhar a patela, né? Porque a patela faz parte do músculo da coxa. Uhum. Então, a gente pode tentar alinhar o músculo, a patela e o tendão patelar na mesma reta com a osteotomia corretiva, seja ela varizante ou valgizante, né? Ou seja, desviando para dentro ou para fora, tá? Mas não necessariamente a gente vai ter um sulco que é onde a patela se encaixa no fêmur. Então, muitas vezes se faz necessário usar as duas técnicas. A gente talvez tenha que fazer uma osteotomia para corrigir o eixo do fêmur. Eventualmente, a gente tem que fazer trocleoplastia, né, que é essa cirurgia que a gente cria, vamos dizer assim, a canaleta para a patela se encaixar. E pode ser também que a gente tenha que fazer correção na tíbia, que é o osso da coxa, né? Então, eventualmente, além de fazer uma osteotomia corretiva de fêmur, faz uma trocleoplastia, faz também uma transposição de tuberosidade, ou existe uma técnica nova que a gente chama de TTTT, 4Ts, que é uma técnica talvez menos invasiva, se assim eu posso chamar, mas eventualmente a gente tem que fazer a osteotomia também da tíbia.
Então, tudo, a complexidade da cirurgia depende também da complexidade do desvio que o cachorro tem que levou à luxação de patela. Tá? Beleza. Eu acho que aí já está bem o caminho andado aí, estamos chegando em 20 minutos de live aí. Se eu não subir o corpo, nós vamos ficar só no joelho. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Displasia coxo-femoral em Bulldog. Cara, eu fui na UFO, falei com você à tarde, falei, eu vou na UFO pegar o americano do ano O passado. site do outro não está carregando, né? Não, pior que eu consegui. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Eu mandei até pro Pedrinho, que tinha me perguntado. Peraí. Deixa eu baixar ele aqui. O inferno. E, cara, é absurdo. Ainda é 78% em 2019. De anormais. Anormais. Não estou falando de anormais. Né? Eu vou pegar aqui. Então, assim, é muito bizarro. São 78% de anormais, 23% de normais, e assim, não é normal, como é que eles falam? Afetados, né? Uma coisa assim. E tem 3 que, tipo, não deu o que fazer. Sim. Então, assim, isso é um número muito elevado na raça. Né? O que acontece, o que eu vejo? A maioria dos pacientes é assintomático do coxal. Então, assim, tem a displasia? Sim, tem a displasia. Mas ele não está mancando por causa da displasia. Tudo bem, existem casos graves, que aí com certeza acomete, mas a maioria dos casos não. Isso, exatamente isso, Caco. Eu tenho uma tabela, eu tentei acessar o site da OFF no fim de semana, hoje de novo, o site não estava carregando. Mas em 2017 eu fiz um print, se quiser até põe o celular aqui para dar uma olhadinha. Eu acho que vai, deixa eu tentar fazer isso, e daí o pessoal só acompanha. Eu não sei se você conseguiu ver aí, não? Tá ruim para ver, mas pode ir falando e depois você me manda isso aí, eu passo para o povo. Depois eu passo para vocês, então. Desculpa. Vamos lá. Em 2017, eu fiz esse print, para você ter ideia, número 1 de raças de displasia de quadril, Bulldog inglês. Tá? Isso um dado de 2017. Número 2, Pug, só para vocês terem ideia, né, do perfil racial, vamos dizer. E o 21º, em termos de displasia de quadril, Bulldog francês. Tá? E realmente, o número de cães normais é ridículo. Tá? É uma porcentagem que não chega a 5%. Tá? Os normais seriam 0,0, né? Isso. Tá? Mas aí você comentou uma coisa muito importante. Qual a porcentagem de cães de qualquer raça com displasia que são sintomáticos, que mancam por causa da displasia? Tá? Então, a porcentagem é de 20%. Tem estudo que mostra isso. Ou seja, de 10 cães displásicos, 8 vão viver bem a vida inteira, apesar da displasia. E 2 vão mancar por causa da displasia. Tá? Existem outros estudos, só para a gente linkar o que a gente conversou anteriormente, da ruptura do cruzado com a displasia. Tem estudo que mostra que quando um cão claudica, né, quando ele manca de membro pélvico, e você diagnostica que ele tem lesão no joelho e ele também tem artrose no quadril, invariavelmente a causa da claudicação, ou ele manca porque o joelho está doendo, não porque o quadril está doendo. Então, eu sempre costumo falar que, assim, problema do joelho, o cão manca. Problema do quadril, não necessariamente ele vai mancar. Tá? Então, é difícil falar isso, né, de uma forma assim, tipo, eu trabalho com ortopedia, crio uma raça, pra você ter ideia, o Rottweiler é a 33ª raça no ranking, em termos de displasia. Tá? Mas eu não diria que talvez nos bulldogs, de forma geral, se deva preocupar com displasia, tá? Porque ele não é um cão com uma estrutura esquelética de um cão normal, né? A raça foi criada para ter um perfil fenotípico e com isso, obviamente, a gente produziu alterações esqueléticas. Uma delas
é um quadril que não se encaixa direito, tá? Eu estava vendo aqui na tabela outra raça que também tem um quadril bem bagunçado, né? Pra você ter uma ideia, Shih Tzu, né? Shih Tzu, um pequenininho, peludinho, bonitinho, 38º lugar, né? A terceira raça com maior índice de displasia, isso é um dado da OFA, né? É o Dog de Bordeaux, que é um cão enorme, né? Então, assim, eu não vejo, honestamente, eu não vejo uma necessidade absurda de controlar a displasia em Bulldog, tá? Você acha que então hoje se aconselha 1000 vezes mais você focar num joelho bom que vai aguentar essa estrutura do que propriamente a displasia? Óbvio que não se deve abandonar, mas assim, mais sim, nesse sentido. é isso, não é tipo assim, não, olha, não olhe para o quadril e se preocupe só com o joelho. Eu diria que o joelho é muito mais importante do que o quadril. Boa. Tá? Eu tenho a mesma impressão. Então, e assim, é aquilo que. E uma outra coisa que eu sempre falo, né? A gente trata o paciente, a gente não trata o exame radiográfico. Né? Então você vai lá, examina o paciente, mexe no quadril, ele não reclama de dor no quadril, a chance dele estar mancando por causa do quadril é muito pequena. Ah, daí você vai olhar o raio-x, e o raio-x está assim, parecendo uma bomba atômica, né? Parece um cogumelo explodido. Tá Você bom, fala e como é daí? que ele anda, né? Você fala como é que ele anda. E ele anda. Mas ele vive bem desse jeito, né? Então, assim, trata o paciente, né? O quadril é uma imagem radiográfica. Tá. Antes de passar para a coluna, ó, quem quiser, eu deixei fixado aqui embaixo. Ó, Um pouquinho que eu estou com visita da minha filha aqui. nada, pode aparecer, mandar um beijo para todo mundo aí. Manda Então, assim, beijo, ó, manda tá aqui. beijo. Manda beijo pro tio. Manda beijinho. Papai tá trabalhando, tá bom, meu amor? Então, assim, ó, quem quiser, tá os contatos fixados aqui embaixo, ó, lá nos comentários, tem os contatos do André, onde você acha ele e tudo mais. Agora eu vou falar uma coisa que você ama de paixão, meu. Coluna. E aí vem duas coisas, eu diria que uma mais que a outra, que eu vejo, mas uma leva a outra também, né? Então, assim, hemivértebra e hérnia de disco. Legal. Né? Excelente, então, excelente tema, tá? Vamos lá. Eu diria que uma hemivértebra, se ela está na coluna dura, que é, estou falando visão veterinária também, mas criador, Tá. se ela está na região torácica, lá para cima, né? Então, T5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 já começa a complicar. Ela é uma coisa, da coluna mole, ela é uma outra coisa. E nas de transição, então, são os piores. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Eu vou. Putz, esse é um assunto que eu gosto bastante, óbvio, né? Mas assim, inclusive eu achei uma coisa que para o criador é muito importante, que é um estudo que vê da herdabilidade da hemivértebra, tá? Mas primeiro vamos falar, se não me engano, eu peguei aqui em 2012, Caco, saiu um estudo que eles tentaram correlacionar hemivértebra com hérnia de disco, obviamente comparando inclusive o Teckel, que é a raça campeã em hérnia, com o Bulldog francês, tá? Não com o Bulldog inglês, mas com o Bulldog francês. E aí eles chegaram à conclusão o seguinte: o número de hérnias que acontecem por função de hemivértebra é muito pequeno. Ou seja, o cão, né, tem até outros estudos que falam a taxa, o quanto de hemivértebra que normalmente os cães têm. Mas o cão com hemivértebra, ele não está mais predisposto a ter hérnia de disco. Isso é uma coisa importante a se observar, né? Então, assim, ele pode, óbvio, quando a gente fala de hemivértebra no bulldog francês, eu diria que é quase um pleonasmo, tá? Porque, assim, a grande maioria dos bulldogs tem, se não me engano, pelo estudo, é cerca de 80 e poucos por cento. Eu estou dando uma fuçada aqui do lado do computador, que eu deixei os trabalhos tudo aberto, tá? Mas, se não me engano, hemivértebra é cerca de 85%. As fêmeas parecem ter um grau maior de hemivértebra do que os machos, tá?
mas não há essa relação, tipo, olha, ele teve uma hérnia onde ele tem hemivértebra. Não, invariavelmente não, mas é muito mais comum a gente ver hérnia num local diferente da hemivértebra, né? Se a gente for avaliar a hemivértebra sozinha, né, porque as pessoas muitas vezes ficam muito preocupadas, tipo, putz, o cachorro fez um raio-x, ele tem 3 hemivértebras. Aí eu brinco, se a gente fizer um raio-x da nossa coluna, que a gente já não é mais novinho, a gente vai achar algumas coisas que talvez sejam bizarras. E nem por causa disso a gente precisa sair tratando, né? E também tem estudo que compara o bulldog francês com o pug, com o bulldog inglês, e a raça mais, vamos dizer assim, acometida clinicamente por hemivértebra é o pug. O pug manifesta muito mais alterações associadas à hemivértebra do que o bulldog francês e do que o bulldog inglês, tá? E falando de hemivértebra, daí tem a parte que eu falei para você do estudo de herdabilidade, quer ver? Só para a gente pegar, que eu sou meio Caxias nessa coisa, né? Em 2003, fizeram um estudo super interessante. O número de cães não é um número enorme, mas são 105 cães, não dá para descartar, né? Inclusive é nesse estudo que eles falam, ó, a prevalência de hemivértebra é de 85%. Então, vamos supor, de 100 bulldogs, 85 tem hemivértebra, tá? Sendo maior, levemente maior nas fêmeas do que nos machos, tá? E aí a parte mais curiosa, né? Para se diminuir o risco de hemivértebra, vocês criadores de bulldog, teriam que tentar procurar os casais que tivessem o maior comprimento de cauda. Então, eles fizeram essa correlação. Eu achei isso muito curioso, né? É uma briga, só cortando um minutinho, é uma briga hoje a cauda. A cauda hoje a gente brinca, toda vez que nasce um americano. Eu crio linha americana, que normalmente não tem cauda. Né? São muito cotoquinho. Essa semana mesmo eu mandei lá pro pessoal, falei assim, quem falou que americano não tem cauda? Tinha umas caudas desse tamanho. Então, assim, é uma coisa que a gente briga. Eu já tinha correlacionado isso, e correlaciono ainda uma outra coisa, a inserção de cauda e o tamanho da cauda. Né? Que eu canso, e falando com o Dwayne Miller, que é um criador do Milk Coat dos Estados Unidos, que é famoso, cria 80, sei lá quantos anos velho cria, e ele falou para mim, Caco, você já viu filhote nascer sem cauda? No dia que nasce. Falei, não, mas eu já vi cauda sumir. Ele falou, cauda sumir eu vejo toda hora. Que aí fala que é a cauda encarnada, né, que vai para dentro. Sim, é um outro problema que também tem. Então, assim, o que a gente percebe, o que eu percebi, cães com cauda mais longa têm menos problema de coluna, ou tem menos hemivértebra. Né? Não diria que, às vezes tem uma que causa aquela pane toda, mas assim, você vai olhar, em vez de ter 5 ou 6, tem uma, ou tem 2, ou assim, não tem, faz tempo que eu não vejo um bulldog que não tem uma hemivértebra. Então, assim, é uma coisa que hoje, e quando eu falo com a Mônica, né, que é a físio, que vai estar com a gente na quinta-feira, a Sartori, ela fala a mesma coisa. Ela fala assim, Caco, eu não conheço um que não tenha. Então, precisa tratar, como você mesmo diz, o paciente e a sintomatologia do cão. Né? Isso. Hemivértebra tem o que fazer? Não. Depende da hemivértebra, tem. Tá? Obviamente, assim, hemivértebra, o cão nasce com hemivértebra, né? Então, ele cresce, essa vértebra está deformada, e, eventualmente, essa vértebra ela pode comprimir a medula a ponto de existir alterações neurológicas nesse animal. A grande maioria dos pacientes que a gente opera por hemivértebra são animais jovens. É um animal que, durante ainda o crescimento, não está tendo espaço, vamos dizer assim, para a medula crescer, e ela começa a ficar esmagada, né? Então, quando a gente vê, até uma coisa muito, muito fácil da gente tentar associar, né? Então, o animal está crescendo, obviamente o esqueleto cresce, a medula tem que acompanhar esse crescimento. Né? Se a medula, em algum momento, ela não conseguir se expandir dentro dessa estrutura óssea, ela vai ficar esmagada e o animal vai ter as alterações neurológicas. Um animal adulto,
né? Vamos supor, o animal ele desenvolveu bem, aí ele tem 3, 4 anos de idade. De repente ele começa a ter alterações neurológicas. Será que essas alterações estão relacionadas com a hemivértebra? Eu diria que podem estar, mas menos prováveis. Né? Menos provável disso ser uma alteração da hemivértebra. O cachorro passou 3 anos e meio, 4 anos da vida dele com aquela vértebra mal formada. A medula está lá dentro todo esse tempo e nunca aconteceu nada. Com 4 anos de idade, a medula vai ficar mais esmagada do que ela já está durante todo esse tempo? Então, por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas se preocupam com a hemivértebra. Eu não me preocupo com a hemivértebra, me preocupo com a hemivértebra num animal jovem. Porque ele pode estar crescendo, a hemivértebra pode estar crescendo bem mais torta e a gente tem problema, né? E existe uma alteração que é a cifose, né? Que é aquela, vamos dizer assim, a coluna virada para baixo, né? Com a curvatura para baixo. E o grau de cifose está relacionado com o grau de lesão neurológica, né? Tem alguns trabalhos já que falam isso, né? Agora, se dá para fazer alguma coisa, vai depender do tipo de hemivértebra que existe. Porque a gente tem basicamente três desvios na coluna: cifose, escoliose e lordose. E a hemivértebra, ela pode combinar esses desvios. Então, a gente pode ter cifoescoliose, e dependendo do tipo de deformidade, a gente consegue operar ou não. Tá? Tá. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar para você. Glucosamina e condroitina na fase de crescimento. Eu vi aqui em filhote. Olha, Oi? eu vi aqui, alguém mandou assim, né? Em alta Isso. do filhote. A pergunta que eu faço é para quê? Ajuda? Então, não existe evidência de que ajuda, Caco, tá? E não é que não existe evidência, até eu vi, normalmente existe uma propaganda muito forte em cima de glicosamina, né, de condroitina, mas não existe nem evidência na medicina, quanto mais na veterinária, falando que esses compostos auxiliam em alterações articulares. Tá? Então, eu costumo dizer que é um complemento. Pode ser que ajude, mas pode ser que não faça nada. Tá? Então, tipo assim, posso usar? Pode. Tá? Será que faz mal? O que a gente sabe por via oral, né? Que a gente sabe que tem de efeito colateral é distúrbio gastrointestinal, diarreia. Tá? Agora, será que vai fazer algum benefício? Cara, eu trabalho com ciência, então precisa existir alguma coisa que mostre que realmente há benefício de se fazer. Aí eu volto, eu tenho Rottweiler, eu uso nos meus cães? Não. Tá? Então, assim, eu prescrevo? Também não. Tá? Então, eu não é uma coisa que se alguém fala assim, não, porque eu dou e funciona. Tá bom, você dá, funciona. Pode ser uma grande coincidência, porque não existe uma evidência científica por trás disso. Beleza. E hérnia de disco, quer falar alguma coisa ou não? Hérnia, assim, principalmente, né, bulldog inglês eu não opero tanto a hérnia de disco. Já operei alguns, mas não é uma coisa comum, tá? Aliás, é bem incomum. Bulldog francês, talvez seja uma raça, talvez, assim, que a gente vê mais, né? Longe das outras, né, que são bem mais comuns, como o Steckel, o Lhasa, Shih Tzu. Eu nunca sei, cara, eu vou falar um negócio agora aqui, se tiver algum criador de Lhasa ou Shih Tzu vai me matar. Eu sempre chamo de Lhasa, porque eu nunca sei quem é um, tá? Mas assim, normalmente nos cães, a gente sabe que hérnia é comum em cão condrodistrófico, né? E significa o nanismo pelo crescimento ósseo, não o nanismo hipofisário, tá? E hérnia de disco é comum em cão condrodistrófico, tá? E o bulldog francês é um condrodistrófico, não tem como a gente falar que não, né? Então ele tem predisposição, é uma raça predisposta, tá? Agora, aí eu sou radical, né? Porque assim, eu sempre comparo com a medicina, tá? Eu pergunto assim, se você ficar sem conseguir se mexer, se você perder os movimentos da perna, mesmo que parcialmente, quanto tempo você vai querer ficar assim?
eu não gostaria de ficar 1 hora sem conseguir mexer minhas pernas. Eu gostaria de mexer minhas pernas o mais rápido possível. E a gente sabe que quanto mais rápido a gente intervir cirurgicamente no paciente, melhores são os resultados. Ah, mas remédio também funciona. Existem protocolos terapêuticos para a gente conseguir reverter alguns quadros, tá? Mas a hérnia se desfaz? A hérnia se desfez com remédio? Não. A gente simplesmente tratou a manifestação clínica. A hérnia continua lá no lugar, né? Inclusive, antes, agora, a hora que a gente estava entrando na live, um colega me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que entrou na tela, falando assim, ó, aquele paciente que tinha inúmeras hérnias. Porque, às vezes, a gente vê um cão que tem 2, 3, 5 hérnias. As 5 hérnias não aconteceram no mesmo tempo, né? Muitas vezes o cão teve uma hérnia, pode ser que ele ficou quietinho um dia, ninguém percebeu nada, mas tá bom, ela tá lá. De repente ele tem outra hérnia, e aí ele vai acumulando hérnias. Em algum momento pode ser que essa medula fale, olha, eu não aguento mais, né? Agora tá na hora de eu literalmente estender a bandeirinha de paz e falar, ó, me ajuda que eu não tô dando mais conta, né? Tá? Então vamos lá. Eu tinha colocado o cotovelo agora, mas eu acho que eu vou fazer antes, por causa do tempo, a síndrome do braquicéfalo. Certo. Porque é uma coisa que você me falou que tem um trabalho novo relacionado com tamanho de pescoço. Isso. Então, queria que você falasse que é uma coisa hoje a gente tem que cuidar, né? Então, a síndrome do braquicéfalo é uma coisa chata, morre cachorro à torta direita, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente disso aí. Vou falar assim. Tem uma coisa bem curiosa, né, na síndrome braquicefálica, que eles fizeram vários estudos para tentar relacionar o grau. Existe hoje até uma escala que a gente pode usar na medicina veterinária para determinar o quanto braquicefálico ou o quanto de síndrome braquicefálica que esse animal tem, né? Eu parei de dar aula, né, mas muitas vezes as pessoas falam assim, porque o braquicefálico, daí eles incluem o bulldog, o pug, o bulldog francês, e boxer e dog de Bordeaux. Eles esquecem que tem um monte de outras raças que são braquicefálicas, né? O Rottweiler, o São Bernardo, putz, tem zilhões de raças braquicefálicas, né? Eu falo, o braquicefálico não é o que tem o focinho achatado, né? O que tem o focinho achatado tem maior risco, mas você tem um exemplo. O Spitz é um cachorro que a gente vê síndrome braquicefálica, né? E aí, esses estudos, eles tentam focar no que a gente pode fazer para minimizar o risco disso acontecer. Então, tem 2 coisas muito importantes, inclusive depois eu vou pegar uma foto que eu achei num estudo, que eles tiraram foto das aberturas nasais desses cachorros. E aí eles classificam como uma abertura normal, obviamente leve, moderada e grave, né? E nesse estudo, e aí são 2 fatores que estão relacionados. O quanto que a estenose de narina contribui para a síndrome, tá? E o quanto que a largura do pescoço contribui para a síndrome, tá? Então, obviamente, quanto mais largo o pescoço, e quanto mais fechada for as narinas, maior o risco do animal desenvolver a síndrome braquicefálica. Hoje mudaram o nome, chama síndrome respiratória obstrutiva braquicefálica, tá? Em inglês chama BOAS. E BOAS não tem nada, né? Então, assim, e aí esse estudo ele é bem curioso, porque ele fala assim, se a gente começar a utilizar os cães que só tem uma estenose leve de narina, a gente melhora muito o resultado nos filhotes. Só que, por outro lado, se não me falha a memória, a gente perde 90% da variabilidade genética na raça. Cara, ninguém pode, numa raça, perder isso. Você concorda? Senão, daqui a pouquinho, todo mundo é meio irmão, vamos dizer assim, né? Então, aí eles sugerem que se faça um controle eliminando os cães, eliminando de reprodução, por favor, entendam,
né? Ninguém aqui está falando para matar ninguém, né? Se não utilize em reprodução os cães que têm estenose severa, que faz lógica, né? Pô, o cachorro tem um problema ali que ele quase não consegue respirar, a gente vai ficar usando ele em reprodução, para mim não me soa muito bem, né? E aí, quando a gente elimina esse portador da estenose grave da reprodução, a gente perde muito menos em termos de variabilidade genética. Se não me engano, a gente perde 25%. Uhum. Pô, mesmo assim, está perdendo um quarto, né? Mas comparado a 90%, a diferença é bem acentuada, né? E a mesma coisa a história da largura do pescoço. E se não me engano, em humanos que têm apneia, né, que tem aquela apneia noturna, eles têm uma correlação também da largura do pescoço com a gravidade da apneia, tá? Então, o ideal é que se busque cães que não tenham esses pescoços tão, vamos dizer assim, volumosos. E isso daí, a medida foi muito fácil. Eles simplesmente mediram no meio do pescoço, entre o fim da cabeça e onde estão as escápulas, no meio do pescoço eles fizeram a medida. Então, obviamente, tem cães com pescoços mais grossos, cães com pescoços mais finos. A recomendação, não usar tanto os cães com os pescoços grossos. Tá? Você acha que isso ajuda, principalmente quando a gente vai falar de palato? Você acha que o palato alongado tem correlação a isso também ou não? Não, tem e não tem, né? Na verdade, toda essa história, porque assim, quando a gente achatou a cana nasal, né, todo o focinho dos cães para fazer com que eles se tornassem as raças que a gente conhece hoje, a gente não só alterou a estrutura óssea, né? A gente encolheu a estrutura óssea e a gente enrugou todo o tecido mole junto. Então, toda aquela pele que tinha junto, obviamente, a gente criou essas pregas que existem no focinho e por dentro a gente também criou dobras teciduais que estão sobrando, né? Eu não li nada a respeito que fale que o palato prolongado seja resultante dessa deformidade que a gente causou no focinho, tá? Inclusive porque a gente vê palato prolongado em cães que têm focinho comprido. E aí eu não estou falando de bulldog, eu estou falando de outras raças. Eu já vi labrador, que é um mesacefálico que tem, né, que tem palato prolongado, tá? Então, assim, só voltando um pouco na parte da narina, tem alguns outros estudos que falam que não é só a questão da abertura nasal, tem toda a deformidade da estrutura óssea, né, das conchas nasais, dos cornetos, que alteram a respiração do cão. Inclusive na região da nasofaringe, né, lá no fundo do focinho, vamos colocar dessa forma, existem obstruções importantes nesses cães com síndrome braquicefálica. Tá? E hoje até existem propostas diferentes de tratamento cirúrgico, né? A questão do palato, eu procurei, eu não vi nada em termos de herdabilidade, de hereditariedade, de genética, falando, olha, tem chance de ser ou tem chance de não ser, né? Óbvio, eu vejo bastante, o que eu falo assim, nenhum cão deveria roncar acordado, né? Você não vê humanos saudáveis roncando acordado. Eu ronco pra caramba, né? Então, assim, acordado eu não ronco, tá? Mas se eu dormir, eu ronco bastante, né? Quando a gente dorme, obviamente, a gente relaxa, podem existir alterações que fazem com que os tecidos vibrem e por isso provocam esse ronco, né? Então, na minha, assim, concepção de seleção, posso estar falando uma grande abobrinha, mas do ponto de vista de saúde, tá? Eu pensaria em usar reprodutores e matrizes que não têm dificuldade respiratória, né? Aí eu vou transpor um pouquinho para o pouco que eu vejo de exposições gerais dessas raças, né? Eu não vejo cães roncando demasiado em exposição. Mas na clínica, eu vejo um monte de cachorro roncando. Então, acho que até, não sei se existe uma seleção consciente por parte do criador nisso ou não, mas a maioria dos cães que eu vejo em exposição estão lá respirando de boquinha fechada e sem fazer barulho,
né? O tipo do cão que eu vejo muitas vezes no consultório, obviamente, é o cão que foge um pouquinho né, daqueles critérios de seleção racial, mas, putz, a hora que eles estão na recepção, eu já sei que tem um bulldog ou um pug ali, porque está roncando assim desesperadamente, né? Mas com certeza, né, se a gente puder usar os cães que não emitem som quando respiram, é porque eles têm uma passagem de ar muito mais liberada, seja pelo palato, seja pela narina, seja por coana nasal, seja por qualquer outro tecido que possa estar alterando nisso, né? Só para Ah, complementar, não sei, Caco, se tem alguma outra pergunta, mas o pessoal, quando se fala da síndrome braquicefálica, né, a gente pensa muitas vezes assim, na estenose de narina, no palato prolongado. Tá? Basicamente, seriam essas alterações mais comuns. Mas existem outras duas alterações que podem cursar, né, que podem estar junto com essas alterações. Uma delas é a tal da hipoplasia de traqueia, que está bem raro, né? Eu acho que no bulldog inglês está bem raro, já foi comum anteriormente, hoje está raro, e eu diria que até por seleção natural, né? Porque o cão que tem uma hipoplasia de traqueia importante, possivelmente ele não vai chegar em vida reprodutiva, ele morre, infelizmente, antes, não, né? antes, assim, eu já tive, né? Então, eu já tive uma hipoplasia de traqueia num filhote. Aham. O cachorro morreu com 1 ano. E assim, É, então, eu fiquei com ele, ficou no canil, não vendi nada, mas assim, quando eu radiografei, era uma hipoplasia inteira, né? Então você vê ela inteirinha, mas era um fio de cabelo, isso, entendeu? isso. E não tem o que fazer. O cão nasce com ela, e acontece na traqueia inteira, é a extensão da traqueia toda. Então, assim, não tem o que fazer, tá? E como você falou, o cão não dura, né? 1 ano de idade, muitas vezes eles vão a óbito, né? Então, de certa forma, a gente não vê tanta hipoplasia de traqueia. E existe uma outra alteração que hoje se fala menos, mas ela já foi citada bastante na literatura, que é a estenose da válvula pulmonar associada à síndrome braquicefálica, que é um problema no coração, né? E muitas É. vezes a gente está procurando aqui na cabeça, alteração, etc. Mas pode ser que tenha alguma coisa também importante lá dentro e que, óbvio, a gente não vê, né? E a gente não sai fazendo ecocardiograma de tudo quanto é cachorro para ficar procurando se ele tem uma estenose pulmonar ou não, tá? Mas Mas ó, eu falei com o Giga, cardio, que acho que você conhece, que era da USP, o Guilherme. isso eu conheço. Eu liguei para ele sábado, eu falei, Giga, eu tô sonhando com com a porra do coração, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, ó, dá para fazer, mas assim, não dá para fazer em filhote. Porque existe, aí ele me falou, existe as congênitas, que tudo bem que você vai pegar num filhote de 90 dias, Uhum, existe a adquirida, que é a sim. porcaria da estenose da horta. Da É, horta. Então, assim, ele falou, Caco, cara, você tem que fazer um padrão de 2 anos, 3. E aí correlacionar a respiração do bicho, o bicho é estressado, se o bicho entra o ar, que ele acaba adquirindo essa cardiopatia nesse tempo, né? aham. Então ele está pensando lá o que a gente pode fazer aí. Ele vai estar com a gente aqui na semana que vem. Legal, legal. Hot tem estenose de É, aorta, tem um problema. também. É uma data muito bom de ter estenose de aorta. A gente, ô, André, doutor André, a gente tem mais 5 minutos ainda. E assim, ó, então o Pedro, que é um criador de Brasília, está perguntando aqui. Dos 3 pontos, narina, palato e traqueia, o tamanho do pescoço tem ligação apenas com as narinas? É isso? Não, né? Acho que é com tudo. Não, na verdade, o tamanho do pescoço tem ligação com a dificuldade respiratória, tá? Não tem uma relação direta da largura do pescoço com o grau de estenose de narina ou qualquer outra alteração. Na verdade, o tamanho do pescoço tem relação com a manifestação clínica da síndrome braquicefálica, Boa, tá? ótimo. Ótima Teve definição, adorei. Tem uma pessoa que pergunta, Caco, desculpa interromper, mas eu acho que é importante, tá? Vamos lá. Ela colocou assim, voltando no quadril, né? Ela põe assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para manter a saúde do quadril? Uhum. Eu diria assim, filhote, não força, né? Ninguém pega um filho e põe para fazer halterofilismo, põe para fazer atletismo. Então, num filhote, exercícios normais, caminhar na grama, diferentes pisos, né? Exercícios que eu diria normais deixa o filhote brincar do jeito que ele quer,
né? Quando a gente joga uma bolinha, alguma coisa, a gente está estimulando, tudo bem, está estimulando alguns pontos de comportamento do animal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está estimulando um tipo de exercício que, eventualmente, aquele filhote ainda não tem estrutura nem muscular, nem esquelética para sustentar, né? E o melhor exercício que tem, sem dúvida, é caminhar na água, tá? Porque a gente tem todos os efeitos aí, óbvio, a Mônica vai dar aula disso daí, possivelmente, para vocês, mas a gente não tem o impacto no solo, tá? Eu acho que a coisa mais importante é justamente essa. E uma coisa também, assim, que eu vejo que é crucial, e aí, principalmente se falando de bulldog inglês, eu vejo muito bulldog inglês, às vezes, obeso, né? Obviamente, o cão obeso, a gente sabe que vai durar menos, então a gente vai ter a companhia desse cão por um tempo menor, e com certeza ele está sobrecarregando as articulações, né? Então, o ideal é manter o cão sempre num peso menor e que aí a gente tem uma longevidade também maior dele. Que é uma coisa que eu faço. Meus filhotes são magros. Eu não deixo gordo nem... E assim, o chão é duro, o chão é áspero, tem a grama, tudo, mas assim, deixo sempre por causa disso, né? Que a gente sabe que se bobear, arrebenta tudo. E que é uma coisa que cai na casa do proprietário, porque normalmente é apartamento, piso liso, engorda, e aí começa a desandar o carrossel. Todo mundo gosta do filhote gordinho, né? O filhote gordinho é fofo. É uma coisa que a gente briga, a gente fala no chat, os caras põem os cachorrinhos tudo enrugado, assim, tudo cheio de ruga, tudo cheio de... Você fala, meu Deus do céu. Então, é uma coisa que a gente está brigando, eu acho que a Abrabu hoje, que é a Associação dos Criadores de Bulldog, está tentando, isso aqui está servindo para todo mundo ver o que está acontecendo, ver o que tem de novo, entender um pouco mais cada coisa, para poder passar para o proprietário, né? Porque às vezes o proprietário cai na mão do veterinário, não é que não sabe nada, o cara não entende da raça. Então, assim, o fator racial hoje é muito importante para certas coisas. Então, para a gente poder explicar para ele, então tem um material guardado para a pessoa falar, esse cara é especialista nisso, escuta o que ele está falando, ele atende Bulldog a vida inteira. Então, assim, isso é interessante para a gente e, óbvio, para o nosso melhoramento. Então, hoje, a gente já não usa o cachorro que tem narina pequena. Palato ruim, também não usa. Só que tem os exames que a gente faz. Então, faz o eco, faz o joelho, isso dá para fazer, entendeu? Para limitar. Mas essa parte do braquicefálico é complicada. Eu acho que é uma coisa, se deixar, a gente fica uma hora falando só disso, e assim, o que leva a cada coisa, né? Ele fica mal de respirar, vai ter uma cardiopatia. O cara entender tudo isso é meio complicado. Todas as relações que tem, né? Exatamente. Temos mais um minutinho, André. Eu queria, sei lá, o que você quer? Cotovelo não vai dar para entrar, que é muita coisa. Vai dar para falar bem rápido uma coisa assim, ó. Displasia de cotovelo, eu vou falar para você que é um termo não muito adequado para o Bulldog, tá? Possivelmente o Bulldog, quando eu vejo, eles têm o que a gente chama de uma incongruência de cotovelo. Tudo bem, incongruência é uma das formas de displasia, mas existe incongruência no Tekel, no Shih Tzu, no Lhasa. Isso está mais relacionado ao crescimento ósseo do que realmente que a gente possa considerar uma forma de displasia de cotovelo. Tá? Se fosse displasia realmente, que daí a gente sabe que tem um fator hereditário relativamente alto, eu acho que a gente teria muito mais problema nessas raças e eu não vejo de uma forma tão frequente. Tá? Então, assim, fica meio estranho eu falar, mas eu acho que displasia de cotovelo e quadril nos bulldogs, a gente talvez não precise dar o mesmo foco que a gente dá em outras raças. Beleza. André, eu queria agradecer muito o convite de você ter aceito, ter falado com a gente. Já tem nego pedindo mais live aqui, mas aí depois qualquer coisa a gente faz direto para algumas coisas. Acho que vale mais a pena. Perfeito. Tá bom? Tá joia, Caco. Quem quiser, o contato dele está aqui. A live fica salva por 24 horas aqui e na quarta-feira vai para o YouTube. Tá bom? Fechado. Um abraço para você.